Olá, gente boa, muito boa noite. Estamos iniciando pela PUC TV Goiás mais uma edição do programa Papo Dinâmico. Toda terça-feira, às 11h30 da noite, estamos aqui sempre debatendo um assunto de seu interesse. E hoje, estamos aqui com dois ilustres convidados. Estamos aqui com o Washington Novaes, que é jornalista, documentarista, que está aqui nos honrando com a sua presença, e também a professora Marlene. Vamos fazer o seguinte, antes de cumprimentá-los, vamos ver aí uma apresentação que a nossa produção preparou para eles. O Washington Luiz Rodrigues Novaes é jornalista e consultor na área ambiental, colunista do Jornal O Popular e do Jornal O Estado de São Paulo. Um de seus trabalhos mais recentes foi a série de documentários Xingu, a Terra Ameaçada. Repórter, diretor, editor, colunista e comentarista em várias organizações: Rede Globo, TV Manchete, TV Rio, Rede Bandeirantes, TV Gazeta e TV Brasil Central. Secretário do Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia do Distrito Federal entre 1991 e 1992. Marlene Castro Ossami de Moura possui graduação em Ciências Sociais pela Universidade de Brasília, com habilitação em Antropologia e Sociologia. Graduação em Jornalismo pela Universidade Federal de Goiás, mestrado em Antropologia pela Universidade de Ciências Humanas de Strasbourg e doutorado também. Atualmente é professora titular da PUC Goiás. Tem experiência na área de Antropologia com ênfase em etnologia indígena, atuando principalmente nos seguintes temas: povos indígenas, identidade étnica, política indigenista e indígena, movimentos populares, cultura popular, patrimônio cultural e cultura alimentar. Então, hoje nós vamos debater aqui sobre os povos indígenas no Brasil e também você pode nos acompanhar pelas redes sociais, pelo Facebook, pelo Instagram e pelo canal da PUC TV no YouTube. Na apresentação aí, talvez o pessoal aqui da televisão não sabe, viu, Washington? Mas eu vou dar esse recado aqui. O Washington Novaes esteve aqui na origem da nossa PUC TV. Na época não chamava ainda PUC TV, só tinha ainda a concessão do canal, mas ele fez as primeiras articulações, para a gente poder definir o perfil dessa emissora. Então, também hoje, a nossa homenagem a ele aqui, com a presença dele aqui, fazendo esse registro, essa lembrança, porque certamente a PUC TV também tem uma dívida, digamos assim, a esse trabalho que ele fez no início e que serviu aí de referência, de base, para que a gente pudesse construir essa emissora, que hoje é uma realidade. Muito obrigado, viu, Washington? Obrigado também por tudo, pela presença e por essa colaboração inicial aqui na PUC TV. Obrigado a vocês também. Obrigado. Professora Marlene, boa noite, obrigado pela presença. Uma honra tê-los aqui. Honra é toda nossa. Obrigado. Washington, você tem além de toda essa experiência sua como jornalista, trabalhou em grandes emissoras no Brasil, você tem um trabalho que interessa muito ao nosso tema aqui, que é os documentários que você fez lá no Xingu. Um foi em 1900 eu creio que foi em 87. 87, por aí. Né? É, por aí. Exatamente. E depois você voltou lá já no início de 2000, do século atual, voltou lá e fez novamente. Pelas declarações que você faz, principalmente no segundo documentário, foi um choque. Quando chegou lá, houve realmente uma transformação geral do Xingu e a realidade do índio mudou totalmente. Mudou, quer dizer, porque na verdade eu acho, para falar muito duramente, que a nossa cultura branca, o que ela quer é mudar o índio, quer que o índio passe a ser como os brancos e deixe a terra e tal. Isso os mais pacíficos, né? Você tem os que são mais ameaçadores, que querem ocupar logo as terras e acabar com essa coisa. Então, essa situação dos índios é muito difícil. Eu não creio que haja hoje, a professora Marlene pode dizer isso com mais precisão, eu não creio que haja hoje mais índios isolados, índios que não tenham contato com os brancos, que mantenham a sua cultura. Não, o trabalho todo é para acabar com a cultura do índio. Muitos, além dos brancos fazendeiros, mineradores que querem tomar a terra do índio,
tem o branco que vai lá visitar e tal. É comum a gente ver, perceber que as pessoas que visitam os índios assim, ficam com dó deles viver naquela situação lá da aldeia, que é uma situação sem conforto, sem o conforto da modernidade. Mas é um equívoco. Na verdade, o índio quer ser índio mesmo, viver lá na aldeia, não é isso? Claro. Eu acho que a maioria dos brancos gostaria de ver acabar aquela cultura, né? Mas tem muito índio que preserva ainda a sua cultura, e nós temos muito a aprender com a cultura indígena. São muitas ocasiões em que isso é muito forte, né? Não, você fala lá no segundo documentário, chegou lá e foi assim, assustador ver que eles têm antena parabólica, os jovens que andam de moto, tem televisão, então, toda aquela vida simples e rural que eles tinham, rural não, selvagem que eles tinham, praticamente acabou no intervalo aí de 20 anos, não é isso? E sem se lembrar das coisas importantes da cultura indígena. Quando o índio está lá, isolado, lá nas suas terras, na sua aldeia, por exemplo, uma criança indígena, desde muito pequena, ela anda sozinha, ou anda com uma amiga sozinha, não precisa de ninguém, não precisa de coerção, de nada dessas coisas, né? E os conhecimentos naqueles lugares são muito importantes, e às vezes são muito irônicos em relação à nossa cultura, né? Hoje ainda eu estava comentando isso, há pouco tempo teve aqui em casa um índio, acho que era um calapau, que saiu comigo de manhã, eu fui de carro e ele junto, aí andamos um pedacinho de estrada de terra e depois entramos no asfalto. Quando entramos no asfalto, ele me perguntou, falou, por que Caraíba é branco, né? Por que Caraíba joga asfalto em cima da toda a terra não pode respirar, a terra não pode fazer nada, acaba com a terra e tal. Falei, bom, isso é a vontade do branco de só andar de carro e em alta velocidade e tal, e coisa. Aí seguimos um pouco mais. Já no asfalto, nós encontramos assim, um lugar que tinha uma lombada, né? Ele falou, e para que tem esse calombo aí, como ele chamava? Para que tem esse calombo aí? Eu falei, bom, aí é para o carro diminuir a velocidade e não ser uma ameaça, não atropelar as pessoas. Ele falou, sei. Aí andou mais um pedacinho, ele disse, e por que Caraíba primeiro põe asfalto para correr e depois põe calombo para andar devagar? Né? É uma lógica implacável, né? E assim eles têm muito dessa lógica implacável. Né? Professora Marlene, por que é importante preservar a cultura indígena do jeito, quanto mais, digamos assim, primitiva, ou quanto mais original, digamos, manter, vamos dizer primitivo, mas quanto mais original manter a cultura indígena é importante para a sociedade? Por que é importante? Por que esse interesse que o branco tem de integrar o branco, ou integrar o índio ao branco, é uma tentativa, digamos assim, errada, equivocada? Por que nós devemos lutar para manter, quer dizer, do ponto de vista, digamos assim, sobre todos os valores humanitários, é necessário manter a originalidade da cultura indígena? Então, Daniel, você estava falando com o professor Washington sobre a questão da integração, né, dos indígenas. Desde o início da colonização no Brasil, as políticas governamentais, política de governo, tem interesse de integrar os índios à sociedade nacional. Ao modelo econômico dominante. Né? Então, mas integração para o governo não é integrar eles dentro da cultura, dentro das economias, dentro da saúde, dentro da educação. Mas a integração que passa por essas políticas indigenistas é a integração pela periferia. Não, o índio deixa de ser índio, ele teria que perder sua identidade, perder sua cultura e se transformar num mero cidadão de baixa categoria. Ele viria o quê? Reforçar as categorias mais empobrecidas, que é o que nós estamos vendo. Essa que é a política do governo. E o índio não quer isso. Ele quer, sim, se integrar.
usar os códigos dos brancos, usar os benefícios, a tecnologia do branco, aquilo que é bom do branco, mas se mantendo índio. Mas há uma diversidade nisso, né? Porque tem índio que está numa situação mais primitiva do que outros. Tem outros índios que já estão bastante integrados, que já buscam financiamento em banco, que se organizam dentro da sua realidade de aldeias, de comunidade, mas eles procuram se organizar. E tem outros não, que estão até se afastando do branco, procurando se isolar cada vez mais, ou não? Eles são... o progresso foi inevitável, eles chegam nas aldeias, né? Até nas últimas, até o professor hoje está falando, que não tem mais índios isolados, né? Até essa categoria de índio isolado, ele também não existe na antropologia, porque não existe nenhum povo isolado. Bem ou pouco ou não, ele tem contato ali com o seringueiro, com o lavrador, mas não está de tudo isolado. Por isso que não se fala mais povo isolado. Mas existe aqueles que ainda não têm contato com a sociedade nacional de uma forma direta. Se fala em 40 grupos indígenas ainda desse tipo que se fala isolado. Os jovens todos sonham em ser brancos, né? Os jovens se vestir como brancos, usar a tecnologia branca, fazer como branco, tudo. E o desejo de permanência da cultura indígena é dos mais velhos, né? Os mais jovens estão prontos para serem integrados e cada vez mais o problema é apenas de renda, de ter renda para comprar violão, para comprar rádio, para comprar televisão, para comprar tudo que a tecnologia branca pode oferecer, né? Então mesmo dentro de cada pequena sociedade dessa tem um conflito lá entre jovens e mais velhos, né? Pela visão diferenciada, né? Ok. Bom, vamos fazer o seguinte, daqui a pouco a gente volta, no próximo bloco, vamos continuar debatendo sobre os povos indígenas e vamos justamente destacar essa diversidade que existe, né? O que se reúne nessa expressão povos indígenas, né? Essa expressão reúne que conceitos, né? Que elementos. Daqui a pouco a gente volta.